Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Eduardo e hoje estaremos falando de administração da produção. Vou compartilhar um material com vocês para que nós possamos dividir esse conhecimento. Então, vamos falar hoje sobre a administração da produção. Vamos falar do conceito de aplicabilidade, ok? Esse material visa fornecer aos alunos da graduação uma compreensão abrangente sobre como as organizações gerenciam seus sistemas produtivos para criar valor através de bens e serviços. Objetivos da aprendizagem para a aula de hoje: analisar processos produtivos. Nós vamos compreender com profundidade como as organizações desenvolvem e implementam seu sistema de produção para transformar recursos em bens e serviços que atendam à necessidade do mercado. Identificar tipos de operações, reconhecer e diferenciar os diversos modelos operacionais existentes, considerando os fatores como volume, variedade, variação da demanda e grau de contato com o cliente. Também iremos entender responsabilidades gerenciais e vamos identificar o conjunto de atividades, funções e responsabilidades do administrador de produção, tanto em nível estratégico quanto em nível operacional, para garantir eficiência e qualidade da empresa. Vamos iniciar com uma introdução à administração da produção. Primeiramente, o planejamento, que é o estabelecimento de metas, né? Definição de recursos necessários e elaboração de cronogramas para garantir que a produção atenda às demandas do mercado com eficiência. Depois falaremos também da coordenação. Essa é uma integração dos diferentes elementos do sistema produtivo, incluindo pessoas, máquinas, materiais e informações, para assegurar o fluxo contínuo das operações. Vamos falar também sobre controle, que é o monitoramento constante dos processos para identificar desvios em relação ao planejado e implementar ações corretivas que garantam a qualidade e produtividade. A administração da produção constitui uma área fundamental da gestão organizacional, aplicando-se a múltiplos setores econômicos, desde indústrias manufatureiras até empresas de serviços e estabelecimentos comerciais. Modelos de transformação. Nós sabemos, nós já vimos, inclusive, em outros momentos aí, né, que todo modelo de transformação, ele passa por praticamente três etapas, né? E essas etapas, quais são elas, né? É a etapa de entrada, que a gente chama de input. O que consiste essa entrada chamada input? Ela consiste nos recursos necessários para iniciar um processo produtivo, incluindo matéria-prima, informações, capital, tecnologia e, em alguns casos, os próprios consumidores que participarão do processo. Após essa primeira entrada aí, vem o processo de transformação, ok? O que é o processo de transformação? Ele representa um conjunto de atividades que modificam, combinam e agregam valor aos inputs, através dos processos específicos que variam conforme o tipo de operação e o setor de atuação. Então, ali é transformado as minhas entradas, né, para futuramente na minha saída eu ter o quê? Um produto finalizado ou um serviço prestado que atendam às necessidades dos clientes, podendo ser tangível, quando a gente fala de produto, de bens, ok? Ou intangível, quando a gente fala de serviços, após passar por todas essas etapas de transformação, ok? Então, todo o sistema produtivo fundamenta-se nesse modelo de transformação, que apresenta o fluxo básico de recursos até a entrega do resultado final no mercado. Recursos transformados. Com os recursos na produção, existem recursos transformados e recursos que são os transformadores, ok? Os recursos transformados são aqueles que passam por alterações físicas, informacionais ou psicológicas durante o processo produtivo, constituindo a base do produto ou serviço final. Quais são eles? Matérias-primas e componentes, que são insumos físicos, informações e dados, que são insumos informacionais, e consumidores que recebem o serviço, que são insumos humanos. Recursos transformadores,
atuam diretamente sobre os recursos transformados, possibilitando a execução do processo produtivo sem sofrer alterações fundamentais em sua natureza. Eles são instalações, máquinas e equipamentos, que são parte da infraestrutura, ok? Funcionários, operadores e gestores, que fazem parte dos recursos humanos, e sistemas e tecnologias, que fazem parte do suporte operacional. Tipos de processamento que nós temos num processo produtivo. A gente tem o processamento de materiais. O que é o processamento de materiais? É o processamento que envolve a transformação física de recursos tangíveis, alterando suas propriedades, forma, composição ou localização. Exemplos que nós temos aí, né, de processamento de materiais é a manufatura de produtos, que é a alteração da forma, o transporte de mercadorias, que é a alteração da localização, ok? E o armazenamento do estoque, que é uma preservação temporal, né? Quando você vai guardar o seu estoque em um local para ele ser vendido posteriormente, ok? Temos também o processamento de informações. Ele foca na manipulação, organização e transformação dos dados em informações úteis para a tomada de decisões. Alguns exemplos: operações bancárias, é um processamento que ele é dito como financeiro. Serviços contábeis é uma organização fiscal. Consultoria é uma análise estratégica. Okay? E temos também o processamento de consumidores. Ele se centra na transformação direta do cliente, seja física, psicológica ou experiencial. Exemplos: serviços de saúde, que fazem uma transformação física, ok? Hotelaria, que trata de bem-estar e conforto. Entretenimento, que também trabalha com a experiência emocional. Então, aqui nós temos a diferença entre características de bens e serviços, né? Nós falamos um pouco sobre isso de forma superficial, vamos entender um pouco mais o que seria isso. A tangibilidade, né? Em bens, é tangível, né? É concreto, né? O produto, ele é algo que eu consigo tocar, que eu consigo pegar. Por isso que a gente fala que ele é um bem tangível, tá? Que pode ser facilmente tocado. Serviços, a gente fala que é intangível porque a gente não consegue tocar, a gente não consegue pegar um serviço, ok? Por exemplo, um produto, um celular é um produto, tá? Você consegue tocar. Ele é um bem tangível, ok? Você consegue tocar, você consegue pegar. Assim, a internet que você utiliza no seu celular é um serviço, você não consegue tocar, você não consegue pegar, ok? Então, tudo aquilo que você não consegue pegar é um serviço porque ele é intangível, ok? Armazenamento. Quando se tratam de bens, ele pode ser estocado para o uso futuro. Quando se trata de serviços, não são estocáveis, podendo-se não ser utilizados, ok? A relação produto-consumo. Em caso de bens, a produção precede o consumo. Em caso de serviço, produção e consumo são simultâneos. O transporte. No caso de bens, são transportáveis entre locais distintos. No caso de serviços, eles não são transportáveis, eles são executados localmente. Contato com o cliente, geralmente baixo durante a produção, no caso de bens, ok? No caso de serviços, ele tem um alto nível de interação durante a prestação de serviço. Padronização, para bens é mais facilmente padronizável. Para serviço, tem uma maior personalização, né, e heterogeneidade, ou seja, fica um pouco mais a cara do cliente. Tá? A compreensão dessas diferenças é fundamental para definir estratégias adequadas de gestão da produção, já que cada categoria exige abordagens específicas de planejamento, organização e controle. Alguns sistemas de produção que nós temos, né? Nós temos sistemas abertos de produção, né, que caracteriza-se pela constante interação do ambiente externo, trocando materiais, energia e informações, além de suas fronteiras. São totalmente adaptáveis e responsivos às mudanças. Eles têm uma maior flexibilidade operacional, têm uma capacidade de resposta a mudanças e uma integração com fornecedores e clientes. Sistemas fechados operam com fronteiras mais rígidas e limitam a interação com o ambiente externo. Funcionam em condições mais controladas e previsíveis. São os processos mais padronizados, de menor vulnerabilidade a fatores externos e de maior previsibilidade
operacional. Temos também os sistemas que são híbridos, né? Eles combinam elementos de sistemas fechados e de sistemas abertos, adaptando-se às necessidades específicas de cada operação ou etapa do processo produtivo. Balanceamento entre controle e flexibilidade é um dos pontos principais aí de sistemas híbridos. Adaptação seletiva ao ambiente também é um ponto muito importante, além da otimização de recursos específicos. Tipos de operações de produção. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre os tipos de operações de produção, tá? Nós temos um volume de output, tá? Refere-se à quantidade de produtos ou serviços gerados em determinado período. Operações de alto volume geralmente possibilitam economias de escala, reduzindo o custo unitário. E nós temos como exemplo redes de fast food, né, que processam grandes quantidades de pedidos padronizados, diluindo custos fixos e otimizando recursos. Ou seja, eles têm um grande volume de saída. Tá? Variedade de output relaciona-se à diversidade de produtos e serviços oferecidos. Eles têm uma maior variedade e requer maior flexibilidade operacional, enquanto menor variedade permite maior padronização. Exemplo, serviços de táxi oferecem alta personalização de trajetos, enquanto linhas de ônibus seguem rotas pré-definidas com menor flexibilidade. Tá? Então, você tem uma variedade de saídas. Tá? Você tem uma variedade de demanda. A variedade de demanda ela indica as oscilações na procura pelos produtos ou serviços ao longo do tempo. Setores com alta sazonalidade precisam adaptar capacidade e recursos conforme períodos de pico e baixa. Exemplos: hotéis em regiões turísticas enfrentam ocupação variável conforme a temporada. Né? Então, em tempos de temporada, há uma alta na demanda para esses tipos de hotéis, e em tempos de baixa temporada, há uma baixa procura por eles. Okay? Grau de contato com o cliente determina o nível de interação direta entre processo produtivo e consumidor. Alto contato exige foco e experiência e personalização, enquanto baixo contato prioriza a eficiência técnica. Exemplos: lojas físicas oferecem o quê? Uma interação pessoal, enquanto que um e-commerce opera com processos mais automatizados e de menor contato direto. Ok? Responsabilidades da administração da produção. Em nível estratégico, né, você tem a responsabilidade de definição das diretrizes amplas de longo prazo. Em nível tático, você tem um planejamento de médio prazo e uma coordenação interdepartamental. E em nível operacional, você tem execução e controle de atividades diárias. O gerente de produção assume um papel fundamental na estrutura organizacional, sendo responsável por decisões que impactam diretamente a eficiência, a qualidade e a competitividade da empresa. Suas responsabilidades dividem-se em diretas e indiretas, abrangendo desde o planejamento estratégico até a implementação e controle das operações cotidianas. Essa posição exige uma visão sistêmica e capacidade de integrar diferentes áreas funcionais, garantindo alinhamento entre as necessidades de mercado e as capacidades produtivas da organização. Responsabilidades indiretas. Compartilhamento de informações. O administrador da produção deve fornecer dados precisos sobre capacidade produtiva, limitações operacionais e potenciais técnicas para outros departamentos. Essas informações são essenciais para que áreas como marketing, vendas e finanças desenvolvam estratégias realistas e alinhadas com as possibilidades operacionais. Alinhamento interdepartamental. Ele visa o quê? Promover a integração entre diversos setores da empresa, que é uma responsabilidade crucial para o administrador da produção. Ok? O administrador ele atua como uma ponte entre áreas técnicas e comerciais, garantindo que as decisões sejam tomadas considerando impactos em toda a cadeia de valor e facilitando a comunicação entre equipes com diferentes perspectivas e objetivos. Fomento à inovação. Então, deve existir um incentivo, né, ao ambiente propício à melhoria contínua,
e inovação em processos, produtos e serviços. Que também, pessoal, é um diferencial muito grande nas empresas, né? Quando você tem uma inovação acontecendo de forma contínua, né? O seu produto, o seu serviço, ele não vai cair no marasmo, né? Ele vai ser um produto que vai estar sempre acompanhando a vontade do cliente, sempre acompanhando as mudanças. E isso é um fator que é um diferencial para os produtos e serviços na atualidade, né? Que eles sejam inovadores e que eles sejam atualizados, ok? Então, o gestor deve estabelecer mecanismos que estimulem sugestões, experimentações controladas e aprendizado organizacional, criando uma cultura voltada ao aperfeiçoamento constante e à adaptação das mudanças do mercado. Responsabilidades diretas aí, da administração da produção. Uma, definição de objetivos estratégicos. Estabelecer metas claras e mensuráveis para a área produtiva, alinhadas à estratégia global da organização. Inclui definições sobre produtividade, qualidade, flexibilidade, custos e prazos que nortearão todas as decisões operacionais subsequentes. 2. Desenvolvimento de estratégias. Formular abordagens e metodologias que permitam alcançar os objetivos definidos, considerando recursos disponíveis, tecnologias acessíveis, características do mercado e capacidades organizacionais. 3. Projetos de produtos e processos. Coordenar o desenho técnico tanto de bens ou serviços oferecidos, quanto dos processos necessários para produzi-los. Envolve especificações, fluxogramas, layouts e definição de parâmetros de produção. Planejamento e controle. Programar a execução detalhada das atividades produtivas, alocando recursos, definindo sequências e monitorando resultados para identificar e corrigir desvios em relação ao planejado. E também nós temos a melhoria contínua, né, que é implementar sistemas de avaliação permanente do desempenho produtivo e desenvolver iniciativas de aperfeiçoamento em busca de maior eficiência, qualidade e adaptabilidade às mudanças do ambiente competitivo. Exemplos de processos produtivos. No consultório odontológico, você tem um processo produtivo. Você tem um agendamento, você tem ali uma agenda que vai ter que ser observada, vai ter que ter um tempo disponível para o seu atendimento, dependendo do tipo de serviço que você quer que seja feito, né? É, Esse agendamento pode ser mais rápido ou mais demorado, né? Existe todo um processo dentro de um consultório odontológico que você deve seguir, né? De limpeza, asepsia, né? E da avaliação ali do problema, né, da resolução do problema, né, e da finalização. Assim como você também tem numa loja de roupas, você também tem um processo muito definido, uma entrada, uma transformação, uma saída, né? Numa empresa também é muito definido, numa cozinha, numa empresa de call center, né, de home office, né, uma empresa de computação. Em todas as empresas nós temos entradas, transformação e saída, né? Input, transformação e saída. E isso é comum em todas as empresas, sejam elas de quais ramos forem, tá? Então, os processos produtivos manifestam-se de formas variadas em diferentes segmentos econômicos. Em um consultório dentário, o paciente com problema bucal, que é a entrada, passa por tratamento especializado, que é a transformação, resultando em uma saúde e bem-estar, que é o output, que é a saída, tá? No varejo, mercadorias, né, que são inputs, são dispostas, apresentadas e comercializadas, que é a transformação, gerando satisfação do cliente, que é a saída. Em uma gráfica, papel e tinta são os inputs, né? Passam por um processo de impressão, corte e acabamento, que é a transformação, produzindo materiais impressos finalizados, que é a saída. Esses exemplos ilustram como o modelo básico de transformação dá para ser adaptado, né, a diferentes contextos operacionais. Ok? Então, todos você consegue usar o mesmo exemplo, né? Então, por isso que é tão importante assim essa questão da administração da produção de processos produtivos, né? Usando esse tipo de desenho. Então, a gente vai finalizar aqui a primeira parte, né?
A aula hoje ela está sendo dividida em duas partes. Nós estamos falando de dois assuntos. Primeiro a adaptabilidade. Já já a gente inicia um novo assunto, tá? Então, concluindo essa primeira parte, nós falamos aqui, né, de competitividade, que é um diferencial no mercado, né? A melhoria contínua, que é um aperfeiçoamento constante, a tomada de decisão, que é baseada nos seus processos, e a eficiência organizacional, que é a base para o sucesso. Então, a administração da produção, ela representa um pilar fundamental para o sucesso, organizacional, influenciando diretamente a capacidade de entregar valor aos clientes de forma eficiente e sustentável, né? Ao compreender profundamente os processos produtivos, os gestores podem tomar decisões mais assertivas, né? Alinhando capacidades operacionais às demandas de mercado. A busca por melhoria contínua nos processos produtivos constitui uma vantagem competitiva essencial, permitindo às organizações adaptarem às mudanças do ambiente de negócios e manterem-se relevantes em cenários cada vez mais desafiadores e dinâmicos. Ok? Então a gente finaliza aqui a primeira parte. Essa é a bibliografia que foi utilizada para essa aula, ok? E vamos iniciar a segunda parte da aula, onde a gente vai falar da autonomação, ok? Então esse material que trata de autonomação, ele explora como as empresas gerenciam seus processos produtivos e implementam sistemas de autonomação para otimizar resultados. Abordaremos aqui conceitos fundamentais, aplicações práticas e benefícios dessa abordagem na gestão moderna. Então, quais são os objetivos da aprendizagem para a autonomação? Analisar a produção, compreender como as organizações contemporâneas produzem bens e serviços, identificando os processos de transformação e decisões estratégicas envolvidas nesse processo, compreender as operações, tá? Explorar os diferentes tipos de operações produtivas, suas características específicas e como impactam o desempenho organizacional em diversos setores econômicos, identificar responsabilidades, né? Reconhecer as principais atividades e responsabilidades da administração da produção, incluindo planejamento, controle e melhoria contínua dos processos produtivos, aplicar a autonomação, né? Entender o conceito, que é Jidoka, né, em japonês, e sua aplicação prática para reduzir perdas e aumentar a eficiência nos processos produtivos modernos. Então, a gente sabe, né, que a administração da produção ela constitui um pilar fundamental na gestão da organização, sendo responsável pelo planejamento, coordenação e controle eficaz dos recursos envolvidos na geração de bens e serviços, né? Já falamos o que são bens e serviços, né? Bens é aquilo que é tangível, que é palpável, e serviço é aquilo que é intangível, que não é palpável, ok? Sua aplicabilidade também estende-se por diversos setores econômicos, como indústrias, empresas de serviços, estabelecimentos comerciais. Ou seja, a administração da produção, ela não se apega só a uma fábrica produtiva, né? Ela se apega a um escritório, né, a um departamento, a empresas de diversos tipos, né? Então, é algo que você aprende, né, você sabe lidar com várias situações, vários tipos de empresas e tendo resultados positivos aí para fazer toda essa gestão, ok? Na essência da administração da produção moderna, encontra-se o conceito de autonomação, uma abordagem que combina automação com autonomia humana. Essa filosofia, originária do sistema Toyota de produção, permite maior eficiência operacional e significativa na redução de perdas, representando um avanço crucial para as organizações que buscam excelência operacional. Então, alguns modelos de transformação, né? Só revendo aqui, né? A gente tem aí as entradas, que são os inputs, né? Que representam todo o recurso necessário para iniciar o processo produtivo. Podem ser matéria-primas, informações digitais ou analógicas, ou mesmo os próprios consumidores, né? O processamento, que é a fase central, onde ocorre a transformação propriamente dita, envolve atividades específicas que modificam os inputs através de processos tecnológicos, operacionais ou de serviços, agregando valor aos recursos iniciais, e as saídas, que é o resultado final, né, do processo de transformação, né? Materializado como produto tangível ou serviço intangível, pronto para ser entregue ao mercado, que representa um valor criado pelo sistema produtivo. Tá? Vamos falar aqui um pouco sobre recursos transformados e transformadores, né? Aqueles que sofrem alteração direta do processo produtivo, tendo características físicas, informacionais ou pessoais modificadas para gerar valor. Inclui matérias-primas como metais, plásticos e madeira, tá? Então, metais, plásticos e madeira
são recursos transformados. Tem também a parte de informacional, que são dados brutos e estatísticos, e os consumidores, que são pacientes em hospitais, hóspedes em hotéis, etc. Tá? Os recursos transformadores, eles atuam sobre os recursos transformados, possibilitando a execução do processo de transformação, divide-se em instalações, edifícios, máquinas, equipamentos, é tudo aquilo que você usa, tá, para transformar matéria-prima em insumo, tá? Funcionários, operadores, supervisores, gerentes, equipe técnica, que aplicam o seu trabalho, conhecimento e habilidades, tá? Então, o transformador é a matéria-prima, insumo, e os transformadores são máquinas, equipamentos e pessoas, ok? A gente tem aí os tipos de processamento, né? Processamento material, ele altera a propriedade física, química e mecânica dos materiais, né? Exemplos que incluem manufatura, né? Transformação física, transporte, que é a localização, armazenamento, indústrias automobilísticas, alimentícia e têxtil são típicos representantes, né? De processamento de materiais, né? Você vai comprar um automóvel, né? Por exemplo. Para você comprar um automóvel, a cadeia de suprimentos ela foi muito bem alimentada aí, né? Então, metal, borracha, plástico, espuma, tinta, isso tudo entrou ali como um input ali para ser transformado, né? Então, é muita coisa que você, na cadeia de suprimentos que você tem, para conseguir produzir um veículo, por exemplo, tá? Processamento de informações, né? Modifica dados, transformando-os em informações úteis, através de procedimentos como coleta, organização, análise e distribuição, está presente, né, em instituições financeiras, empresas contábeis, agências de publicidade e departamentos administrativos. Processamento de consumidores também promove, né, a transformações físicas nos clientes, né, ocorre em serviços de hospitais, hotelaria, né, entretenimento. Nós já falamos um pouco também sobre essa diferença de bens e serviços, né? Falamos também um pouco sobre essa questão do sistema de produção, que ele pode ser aberto, fechado, ou pode ser também um sistema híbrido, tá? É, os tipos de operação, né? Nós falamos aí da parte de volume, nós falamos da parte de variedade, variação de demanda, de grau de contato com o cliente também, já falamos um pouquinho sobre isso, né? E agora a gente vai falar, vamos focar um pouco mais na parte de automação, tá? Então, onde surgiu a automação, né? O conceito desenvolvido por Sakichi Toyoda no início do século XX, quando criou teares automáticos capazes de parar ao detectar problemas. Posteriormente, foi aprimorado por Taiichi Ohno, né, com um dos pilares fundamentais do sistema Toyota de produção. Então, lá no século XX, né, o Sakichi Toyoda ele criou teares, né, automatizados, né? Os teares eles eram manuais, né? É, eles eram operados por pessoas, né? E eles automatizaram. E esses teares, quando identificavam algum problema ali ao fazer o seu trabalho, eles paravam, né? E o sistema Toyota ele tem muito disso, né? De quando há um problema produtivo, eles param para resolver, para sanar o problema, né? E esse conceito de sanar problema, de parar a produtividade para sanar, é algo que surte muito efeito, né? Porque você não pode continuar produzindo algo que não esteja adequado, que não seja aquilo que o seu cliente pediu. Você tem que produzir algo que seja de qualidade, conforme o seu cliente pediu, conforme a exigência do cliente, inclusive exigências de qualidade, de performance, né? O produto ele tem que seguir um rígido controle de qualidade, tá? Então, o sistema Toyota de produção, ele traz isso, ele para trás para nós, ele nos submete a uma ideia de um sistema de qualidade rígido, né? Que tem aí um produto que é bom, né? Toda vez que nós falamos de veículo e falamos, olha, vamos falar sobre veículos que têm uma qualidade, né? Um dos nomes que nos arremetem, né, que vem à nossa cabeça com relação à qualidade, é os carros da Toyota, né? Porque são realmente carros de muita qualidade, que não quebram, né? Que tem uma baixa manutenção, né? Então são itens de muita qualidade. Então, a definição da automação é uma palavra que vem do japonês, que é jidoka, tá? Representa a união entre automação e autonomia do controle de processos produtivos.
consiste em dotar máquinas e sistemas da capacidade de detectar anormalidades e interromper automaticamente a produção quando necessário. Então, a automação era uma junção entre automação e autonomia, né? Onde foi detectado um problema, para-se imediatamente a produtividade, né? Que nós já falamos disso, para você resolver. E, pessoal, enquanto não é resolvido o problema, não volta-se a produzir, né? Não cogita-se voltar a produzir. Produz somente quando você tiver problemas resolvidos, tá? Então, isso aí é algo que é imprescindível aí e o sistema Toyota não abre mão dessa situação, ok? A implementação baseia-se na instalação de dispositivos que permitem às máquinas e os operadores identificarem falhas em tempo real e interromperem a produção para evitar propagação de defeitos, garantindo a qualidade e reduzindo desperdícios, né? Hoje, pessoal, com a indústria 4.0, que é uma automatização de máquinas, né? Você consegue praticamente ver qual que é a sua produtividade online. Antigamente, lá nos anos 90, início dos anos 2000, muitas empresas trabalhavam com um apontamento manual, né? Ah, eu estou produzindo aqui na minha máquina e eu estou anotando numa folha de papel tudo que está sendo produzido. Eu anoto ali também se teve uma parada de máquina, né? Então eu anoto ali a parada de máquina, vou chamar a manutenção vai vir, vai fazer um reparo, e aí depois desse reparo eu volto a produzir, né? Normalmente. Mas tudo anotado manualmente. Para se fazer a gestão desses dados, era algo que era um pouco mais difícil, né? Que até esses dados serem lançados e o gestor, o administrador, poder ver esses dados lançados, isso às vezes demorava 1, 2, até 3 dias, né? Então, se você tivesse um problema produtivo, você teria uma demora em reconhecer esses problemas e tomar uma ação adequada para solucionar esses problemas, tá? Então, isso, até 30 anos atrás, isso acontecia normalmente, né? Hoje, com a indústria 4.0, você vê em tempo online, né? Você vê o que está acontecendo, se diminuiu um pouco a produção, você já sabe que diminuiu, né, no mesmo momento. Se a máquina parou, você sabe que a máquina parou, o próprio setor de manutenção não precisa ser avisado e já sabe que a máquina parou e já é alertado para fazer a manutenção. As coisas acontecem com muito mais facilidade, muito mais agilidade, né, garantindo uma maior produtividade, né, das empresas e fazendo com que a lucratividade também seja maior, né? Empresa com máquina parada não é interessante para ninguém, tá? Não, porque você está ali pagando a mão de obra, você está pagando gasto de energia, você está pagando por tudo que deveria estar funcionando e não está produzindo, ok? Então isso é um problema muito sério que deve ser evitado. Então, os conceitos aí de automação. Primeiro, a inteligência operacional, que é a capacidade de tomada de decisão autônoma, tá? A detecção de anormalidades, que é a identificação imediata dos problemas. A parada automática, que é a interrupção do processo ao detectar defeitos. Uma sinalização visual, uma comunicação clara de ocorrências, tá? E um controle da fonte, que é a resolução do problema na origem, tá? Nós já falamos bastante aí sobre inteligência operacional, sobre detecção de anormalidades, né? Sobre a parada automática, já falamos que o sistema para automaticamente, né? É, Essa sinalização visual também é muito importante, né? Que é você relatar tudo que está acontecendo, né? E, inclusive, parte também para a questão da segurança, né? Quando o equipamento está parado, você precisa sinalizar que ele está parado, né? Travar esse equipamento para que ninguém faça ele funcionar sem uma devida autorização, né? Isolar esse equipamento, passar faixas de segurança para que as pessoas não cheguem perto, para mostrar que esse equipamento está em manutenção, né? E evitando que alguém ligue por engano esse equipamento e machuque alguém no momento dos reparos, tá? Então, essa sinalização visual era importante, tanto na parte de comunicação, quanto na parte de cerceamento aí do equipamento para que ele não seja alcançado por outras pessoas que possam ligar sem a devida autorização, ok? Essa questão também da resolução do problema na origem, né? Às vezes as pessoas fazem uma manutenção somente ali para maquiar, né? Uma coisa paliativa, para que a fábrica volte a rodar, volte a funcionar, mas às vezes você não tem uma qualidade tão adequada como deveria ter, devido a essa questão
de tentar fazer algo paliativo, né? Então, no sistema Toyota, isso não existe. No sistema Toyota, você tem que buscar o quê? O controle na fonte, a resolução do problema na sua causa raiz, né? Porque aí sim você estará resolvendo o problema de uma vez por todas e não maquiando, né, o problema, não fazendo com que ele perdure mais um tempo, você tem uma queda na qualidade dos produtos dali em diante, ok? Então, a automação diferencia-se da automação tradicional por incorporar o toque humano às máquinas, permitindo-lhes julgar situações e tomar decisões. O sistema Andon, que é a sinalização visual, é um exemplo prático, alertando sobre falhas na produção através de painéis luminosos, possibilitando uma intervenção imediata, né? Esse sistema Andon, pessoal, são luzes que são conectadas aos equipamentos e quando a máquina tem um problema, uma luzinha acende, né, e indica ali que esse equipamento está com problema e uma pessoa vai ali de imediato para fazer o reparo. Você já deve ter percebido também em mercado, né, em caixa de supermercado, quando há um problema ali, quando está passando a sua compra, né, que eles acendem uma luzinha ali no caixa do supermercado. É mais ou menos a mesma coisa, tá? É como se fosse um sistema ando. Ocorreu um problema, acende-se a luz, é um sinal visual, onde alguém que está ali por perto está atento a esse sinal visual, que ela vai, assim que acende, ela vai lá para resolver o problema. De repente a pessoa passou ali o mesmo item duas vezes, né? Então vai ser feita ali a correção desse problema que aconteceu, tá? E como afirma a ONU, em 1997, a automação muda o significado da gestão, pois transfere inteligência humana para a máquina, mantendo o controle de qualidade em tempo real, sem necessidade de supervisão constante. Olha que legal, né? Você está ali colocando inteligência humana na máquina, né? E você garante, né, que essa máquina funcione de uma forma adequada por um maior tempo, sem tanta supervisão assim, ok? É muito bacana isso. Então, nós temos aí vários benefícios aí, né, da automação. A redução de defeitos, é claro que vai reduzir defeitos, né? Você não trabalha produzindo defeitos, né? Enquanto o defeito não é resolvido, você não volta a trabalhar. Então, essa é uma questão que é uma grande cartada aí da automação, né? Ou seja, diminuição significativa da taxa de produtos defeituosos, garantindo maior qualidade final e menor retrabalho. Ou seja, quando você para resolver o problema na sua causa raiz, você impede que produtos defeituosos sejam produzidos, ou produtos que não tenham uma qualidade muito adequada, né? Você também tem menos superprodução, controle preciso das quantidades produzidas, evitando excesso e respectivos custos de estocagem, né? Então, com a automação, você consegue o quê? Ter um controle maior da quantidade de itens que estão sendo produzidos, né? Muitas vezes a gente produz mais, né, do que necessita, gerando um estoque muito alto, né? Ou o estoque de processo, que é aquele estoque que acontece durante o processo produtivo, ok? O produto ainda não está acabado, mas tem uma parte dele ali que vai ficando parada durante a fábrica, tá? Durante o processo de fabricação. E você também pode gerar um estoque muito alto de produtos acabados, tá? Esse estoque muito alto de produtos acabados também é um problema, né? Porque a gente sabe que para você manter um estoque, você precisa de quê? De dinheiro, né? Manter um estoque depende de áreas para você guardar seu estoque, depende de um armazenamento adequado, de repente você precisa ter ali uma cobertura adequada, uma refrigeração, uma ventilação, iluminação, você precisa pagar pessoas para manter esse estoque parado, para fazer limpeza, né? Então o estoque, além disso tudo, o estoque é o seu produto parado, sem ser vendido. Você já gastou ali matéria-prima, insumos, recursos transformadores, mão de obra para produzir e seu produto está parado, tá? Então, essa é uma situação que não é interessante para nenhuma empresa, ok? Você também tem aí uma redução de espera, que é uma minimização dos tempos de parada não planejada, através da prevenção de falha. Então, a redução de espera, ela também é algo que é muito importante com a automação, né? O que é uma parada não planejada? Pessoal, uma parada não planejada é uma parada onde você vai ter que realizar uma manutenção corretiva,
né? Ah, o operador estava operando a máquina e a máquina gerou um defeito e parou, né? Você precisa de quê? Deslocar o seu pessoal de manutenção para fazer a manutenção desse equipamento, fazer a manutenção dessa máquina, ok? Então isso é uma parada não planejada, você não esperava. É diferente de uma parada que ela é planejada, né? Uma parada planejada é quando você vai seguir um roteiro de manutenção preditiva ou preventiva, tá? E que você vai parar essas máquinas em horário que ela não vai estar funcionando, né? Para fazer algum ajuste, trocar alguma peça que já está chegando no seu final de vida útil, tá? Então, isso também é uma situação que é muito interessante, né? Você evitar aí as paradas que não são planejadas, tá? Através da prevenção de falha. E a prevenção de falha você faz de duas formas: usando a manutenção preditiva, onde você estuda os componentes, por exemplo, um rolamento. Quando eu sei que eu vou trocar um rolamento de um equipamento, por exemplo, né? Você faz uma análise de vibração, que é uma manutenção preditiva. É um tipo de manutenção, né? Que é a preditiva, onde você vai ver ali como está a vibração desse rolamento. Um rolamento, quando ele vai ficando ruim, quando ele vai perdendo a vida útil dele, ele começa a vibrar mais do que o normal, né? E essa análise de vibração, ela consegue constatar se esse equipamento, né, se esse componente desse equipamento já está próximo do seu final da vida útil. Então, antes que ele quebre, você faz o quê? Você troca, né? Você faz uma prevenção ali de uma falha. Porque, pessoal, uma falha mecânica, ela, por exemplo, um rolamento quebrou, né? Não é só o rolamento que vai ter problema, né? Você vai ter problema, de repente, ali no eixo árvore, que vai estar girando esse rolamento, ou no eixo, né? Que está parado e o rolamento gira ao redor dele, né, preso nele. Então você pode ter um defeito no seu eixo, você pode ter um defeito na carcaça, um defeito nos componentes que estão ao redor. Então uma quebra mecânica, ela não é só a quebra mecânica, ela envolve outras situações, né, que vão piorar ainda mais a sua manutenção, né, vão dificultar ainda mais a manutenção. Uma quebra, ela gera quebra de outros itens ao redor ou, né, uma perda da eficiência desses itens, tá? Então você vai precisar fazer uma manutenção muito maior se você aguardar ele quebrar. Então é muito melhor você fazer uma preventiva do que você aguardar o equipamento quebrar, ok? Temos também a eficiência operacional, que é o aumento global na produtividade da linha, com menos interrupções não programadas. Então, se você não para, né, se você faz a preventiva de forma adequada, né, se você tem um controle adequado da sua empresa, o que que você vai ter? Você vai ter uma eficiência operacional muito maior. Você vai ficar menos tempo parado, mais tempo produzindo é mais dinheiro em caixa para a empresa. Então, isso é muito importante, tá? Você aumenta a sua produtividade, tá? Então, isso é muito importante. A separação entre homem e máquina, propiciada pela automação, permite uma multifuncionalidade dos operadores, que podem supervisionar múltiplos equipamentos simultaneamente. Segundo Xingo, essa abordagem liberta os trabalhadores da necessidade de monitoramento constante, promovendo melhor utilização do potencial humano da produção. Então, pessoal, a separação entre homem e máquina, que é propiciada ali na automação, ela traz o quê? Operadores são multifuncionais. Eles conseguem trabalhar em várias áreas ao mesmo tempo, né? Eles entendem de várias máquinas, de vários processos produtivos, né? E essa flexibilidade ela é muito importante também para o sistema produtivo, tá? Você ter operadores que tenham uma flexibilidade, que conheçam todo o processo produtivo, é também algo que é muito importante, ok? Então, nós temos aí alguns exemplos de aplicação da automação, ok? Indústria têxtil, teares automatizados equipados com sensores que detectam o rompimento de fio durante o processo da tecelagem. Ao identificar a falha, o equipamento interrompe automaticamente seu funcionamento, aciona a sinalização visual e evita a produção de tecidos defeituosos. Olha que legal, você tem um sensor que percebeu ali um fio que não está adequado, que arrebentou, né? Para se imediatamente a produção e você resolve, sana esse problema e continua produzindo posteriormente. Na indústria automobilística, linhas de montagens dotadas de sensores que verificam a conformidade das peças e da montagem em tempo real.
Diante de irregularidades, o sistema paralisa a produção, ativa alertas no painel Ando, no caso, né? E permite a correção imediata do problema. Então, você tem vários sensores ali, por exemplo, a acoplagem do para-choque com o paralama, né? Ela ficou maior do que deveria ser, né? 2 milímetros, né? Ficou maior do que isso, ficou com 5 milímetros, né? Então, o sensor vai detectar, né? Vai parar e vai uma pessoa ali para fazer o acoplamento adequado ao para-choque com o paralama para que ele fique no padrão ali de 2 milímetros de abertura entre eles, tá? Eletrônicos, sistemas de testes automatizados que avaliam o funcionamento dos componentes eletrônicos durante a produção. Qualquer desvio de parâmetros estabelecidos resulta na interrupção da linha e na classificação do item como defeituoso para posterior análise. Ou seja, você não vai montar um item defeituoso na sua placa, né? Você vai identificar antes que está defeituoso e aí você prossegue aí com a sua montagem com um outro item que seja melhor adequado, ok? Concluindo aí essa parte de automação, que é muito interessante, né? Você tem aí uma eficiência organizacional, a administração da produção contribui de forma decisiva para a otimização de recursos e processos, controle de qualidade, né? A automação permite identificação imediata de problemas, garantindo produtos conformes, né? Produtos que sejam adequados, né? Que atendam aos pré-requisitos do cliente, ok? Redução de desperdícios, processos autonomados minimizam perdas de materiais, tempo e recursos produtivos. Então, isso também é muito importante, você reduzir perdas. Melhoria contínua, análise sistemática de falhas proporciona aprendizado e aperfeiçoamento constante. Você está sempre melhorando o seu processo produtivo, sempre buscando uma excelência operacional, ok? E a competitividade. Organizações que aplicam estes conceitos alcançam um diferencial no mercado. Então, as empresas que produzem com mais qualidade, elas conseguem ter um preço mais competitivo, né? Elas conseguem ter uma lucratividade maior, elas conseguem ter produtos inovadores, né? E isso é um diferencial aí muito grande no mercado, tá? Como destacado por Antunes, os sistemas produtivos modernos dependem de cada vez mais da integração inteligente entre homem e máquina. Perspectiva que a automação materializa com excelência, né? Então, a automação ela une homem e máquina de forma excelente, tá? A busca por melhoria contínua através dessa abordagem garante não apenas competitividade, mas também sustentabilidade organizacional ao longo do prazo. Tá bom, pessoal? Então, nós encerramos aqui o nosso material de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Está aí a nossa referência bibliográfica desse segundo material, né? Nós falamos inicialmente sobre a aplicabilidade, né? E falamos agora da autonomação. Então, agradeço a presença de vocês, né? E aguardo vocês numa próxima aula. Um forte abraço a todos e até mais.